Olá, meus amigos, minhas amigas, meus colegas, alunos. Hoje, dia 24/4, sexta-feira, deveria ser até hoje uma sexta-feira 13, tamanha a perplexidade que o Brasil está. São 13 horas e 33 minutos. Antes de adentrar o vídeo e a matéria que eu trago aos senhores, que não será uma matéria de direito médico, eu peço aos senhores que me ajudem se inscrevendo no meu canal, O Direito Médico, e compartilhando não só esse vídeo, como os demais vídeos que lá estão disponíveis, não é? Porque eu entendo que a informação ela deve se achegar a todos os patamares e a todas as pessoas. Por que isso? Porque a informação gera formação profissional, espiritual, acadêmica, econômica, política, social, e é muito importante. Hoje quem não tem informação não tem como se sustentar nessa sociedade cada vez mais complexas com seus dinamismos e as suas ferramentas de trabalho. Nosso tema hoje não poderia ser diferente senão a perplexidade que o Brasil está passando ante o pedido de demissão do juiz Moro. Pedido de demissão esse em que ele demonstra o caráter, o cumprimento com a ordem, com a justiça e com os seus valores sociais e morais. O juiz Moro, o ministro Moro, ele deu hoje para nós uma lição de caráter, de moralidade e de profissionalismo ao pedir demissão por se sentir traído e ter prova dessa traição pelo presidente da República. Mais do que isso, ele deixa evidenciado o quanto a política é suja. Me perdoe os políticos. Mais do que isso, ele demonstra o quanto é perigoso ou é perigosa a política. O juiz Moro tinha uma carreira brilhante como magistrado federal, 22 anos, não se quedou aos poderosos na Operação Lava Jato, e tem-se notícias de que ele foi várias vezes procurado de uma forma indireta para relaxar um pouco na sua forma de ser, e ele não se quedou aos poderosos. Lamentavelmente, pediu exoneração do cargo de juiz para acampar o cargo de ministro da Justiça com superpoderes, por mérito, por profissionalismo. Tinha a carta branca do presidente da República e de repente começa a ver desmoronar todo o seu castelo, todo o seu plano de atuação, que hora de passar se diga impecável, intocável. Isso porque Jair Bolsonaro demitiu, exonerou do cargo o nosso delegado federal, diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, homem honesto, mais do que honesto, probo, um policial federal exemplar, digno, sem nenhum apontamento nos seus assentos na Polícia Federal de forma negativa. Mas por que o Jair Bolsonaro quis fazer isso? Primeiro, porque ele foi ingrato. Primeiro, porque ele não conhece a palavra ou a expressão, o sinônimo de compromisso e fidelidade. E antes que alguém pense, esse cara é do PT, não, eu não sou do PT, já digo aos senhores, eu votei no Jair Bolsonaro. Digo mais aos senhores ainda, para os mais íntimos, eu fui bem claro. O Jair Bolsonaro não ganhou as eleições. O que fez ele ganhar as eleições foi aquela facada que ele levou, que gerou uma comoção social. Isso eu falei aos mais íntimos e para alguns alunos. Mas eu votei nele não pela facada. Votei porque, entendendo ser ele um militar, nós
talvez teremos uma condição de melhorar a situação do nosso Brasil, principalmente com relação à questão de segurança e colocar ordem na casa, aproveitando o ensejo da Lava Jato. Pois bem, senhores, compromisso e fidelidade. Demitir o diretor-geral da Polícia Federal sem justa causa. E o que é demitir sem justa causa? O que levou o Jair Bolsonaro a pedir a demissão dele? Pedidos políticos das pessoas que estão lá com seus rabinhos amarrados em alguns inquéritos, pessoas que têm interesses escusos, e esses interesses escusos se achegam ao nosso presidente no momento em que o juiz Moro declara que o presidente disse a ele que se faria necessário a substituição do diretor-geral, porque ele precisava ter alguém mais próximo a ele para obter informações sobre o andamento de algumas investigações, sobre os procedimentos que estavam sendo feitos no STF. Ora, senhor presidente da República, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Militar, ela não foi instituída para servir de apoio político para quem quer que seja, e muito menos para vazar informações a quem quer que seja sobre procedimentos em investigações, sobre procedimentos em inquéritos em andamento ou ainda não em andamento, sobre operações que estariam para ser estruturadas ou reestruturadas. É com pesar que o Brasil assiste à demissão do juiz Moro. Eu estou triste, porque é um homem probo. Probo, para quem não sabe, é ser mais do que honesto. Um homem com 22 anos de carreira de magistratura que abriu mão da sua profissão, da sua estabilidade, para servir um governo, para servir um senhor que, quando percebeu, não que a luz do Moro brilhasse mais, mas quando percebeu, através de uma teoria da conspiração, ou do burburinho dos seus filhos, que eu nunca vi um homem ser dominado pelos filhos como ele é. Quando percebeu que poderia haver algo em andamento que pudesse alcançar a ele, não, então agora não vale. Eu vou substituir o diretor, eu quero alguém que possa vazar informações para mim, contrariando o que eu disse a Moro, que ele teria a carta branca. Isso se chama ingratidão. Isso se chama canalice. Foram essas mesmas ações que ele praticou agora com o Moro, que um ex-ministro dele, com 56 anos de idade, Bebiano, faleceu. Teve um infarto. Faleceu de tristeza, pela ingratidão. Faleceu de tristeza, pela falta da honra do compromisso que foi empenhado. Nós não estamos falando aqui que não poderíamos mexer no diretor-geral da Polícia Federal em hipótese alguma. Lógico que pode se mexer, lógico que pode exonerar, desde que haja uma causa plausível, desde que ele não esteja cumprindo o seu dever legal. E ele estava cumprindo o seu dever legal. Essa é a política. Eu não quero crer, senhores, eu quero crer, Brasil, que com essa situação hoje, nós perdemos um grande homem, exemplo de caráter, de retidão, de servidão. E com isso, eu quero crer que se aproxima a derrocada, infelizmente, do nosso presidente da República. As bolsas de valores já estão com dor de barriga. Acessem as bolsas de valores após o pedido de demissão do Jair Bolsonaro. Nós vamos entrar agora num período de instabilidade, de insegurança jurídica.
O que me entristeceu ainda foi ver o nosso juiz, o nosso ministro Moro, dizer e se controlando para não verter as lágrimas: eu vou limpar as minhas gavetas e eu vou procurar emprego. Vou descansar um pouquinho e vou procurar emprego, porque eu não enriqueci nem na magistratura e nem na política enquanto ministro. O Brasil hoje perde um grande homem, com toda certeza. Ah, mas professor Jaime, será que não terá um outro ministro à altura dele? Se tivesse, já estaria sido nomeado. Sem demérito dos outros que aí estão. Mas igual ao Moro, não. E o que mais me entristece foi ele jogar fora 22 anos na magistratura. E aqueles que me conhecem, e que são íntimos meus, e que têm acesso ao Moro, sabem que eu mandei um e-mail para que eles alertassem o Moro para que não aceitasse esse cargo. Porque eu sabia exatamente o desfecho dele, dessa situação, que seria essa. Que política é um jogo muito sujo. E olha, senhores, eu não sei não, se o nosso ministro da Economia vai continuar no cargo. Não sei. Brasil, vamos refletir, vamos orar, cada um dentro do seu credo religioso, dobrar os joelhos ao chão, clamar a Deus por misericórdia, que hoje eu estou temeroso, não só em razão dessa pandemia, esse Covid maldito, em que inclusive o Jair Messias Bolsonaro sabia muito bem que ele batia as nossas portas, assim como esse patético desse João Dória e tantos outros políticos da sua estirpe, que não vale o que come, sabiam muito bem disso, e hoje nos colocam em quarentena e está matando de fome empresários, microempresários, levando à bancarrota e à falência. E vem ainda esse cidadãozinho dizer hoje que não sabe se no dia 8 vai realmente anunciar a flexibilização do isolamento. É bom que o senhor libere o povo, e é bom que o senhor libere o medicamento, porque senão o senhor vai ter problema muito sério, mas muito sério mesmo. Crime de responsabilidade, dentre outras cositas mais. Senhores, perdemos o nosso guardião da justiça. Que Deus abençoe o ministro Moro, a sua família, que ele possa descansar agora nos berços e nos braços de sua esposa, de seus filhos, dos verdadeiros amigos. Que Deus abençoe o Brasil. E, senhor presidente, a quem eu votei, eu acho que o senhor começa a sua bancarrota hoje. Tomara a Deus que não. Que a sua bancarrota será a bancarrota de milhões de brasileiros que votaram no senhor. Que o Brasil vai entrar numa crise, numa instabilidade política, onde só sofre quem é pobre, classe média. Quem é rico, pega o seu avião e vai para outro país. Quem é pobre não vai conseguir nem pegar o ônibus para procurar emprego, sabe por quê? Não tem dinheiro e não tem emprego. Forte abraço, Deus abençoe a todos.